programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. E nós, com grande prazer, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão, nosso companheiro aqui de programa, Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado, mais uma vez, aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de aqui estar sempre, falando desta doutrina redentora, consoladora, e podermos discorrer sobre ela, né, com as suas nuances, suas profundidades, porque é uma doutrina profunda, onde atingimos basicamente os tecidos mais profundos da alma, né? Porque a doutrina nos traz essa visão da alma exteriorizada para a nossa compreensão da consciência. Então, muito bom, agradeço mais uma vez e possamos estar juntos em outras oportunidades. Perfeito. Bom, nós estamos aqui numa sequência de programas com o Dr. José Henrique, falando sobre Jesus na visão espírita. Então, esse vai ser o nosso terceiro e último programa dentro deste assunto, Jesus na visão espírita. Bom, doutor, eu te pergunto o seguinte: o que Jesus, qual a explicação para essa fala de Jesus? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. É uma fala bem interessante, Sandro e queridos telespectadores, porque porfiai é trabalhar, não é? Trabalhar é para tentar ultrapassar a porta estreita. Por que a porta estreita? Qual o significado? Por que Jesus nos coloca a porta estreita, a porta que comprime, né? Porque a porta larga é a porta das perdições, dos interesses pessoais, do materialismo, das facilidades, dos prazeres acima de tudo. Já a porta estreita nos comprime, tanto que isso tem uma representação no corpo físico, inclusive, chamada angústia. André Luiz ele faz uma citação sobre a angústia evolutiva. Então, aqueles que estão passando pela evolução, pela transformação moral, que sabemos que é muito difícil, realmente é muito difícil, há um componente físico, inclusive, de compressão, de angústia. Angústia quer dizer apertar, estreitar quer dizer apertar. Então, nós podemos colocar a porta estreita até com dois significados. O primeiro deles, quando a gente se estreita com Jesus, nós estamos bem perto do nosso Mestre, que é seguir as leis de Deus. Então, precisamos estar estreitados com Jesus. Essa é a porta estreita, seguir as leis. Ora, para nós seguirmos as leis, temos que transformar, né, os nossos conteúdos ainda deficientes. Então, também precisamos nos estreitar conosco mesmo. É um trabalho constante, efetivo, de autoconhecimento. Estreitar é se olhar as nossas questões ainda restritas, acanhadas, encapsuladas, são as nossas fixações mentais doentias. Então, precisamos descer este padrão vibratório para nos olharmos, nos estreitarmos. Agora, como é realmente uma tarefa extremamente difícil, árdua, muitos preferem a porta larga da perdição. Então, muitos nem tentarão, porque são os indiferentes, são aqueles que não querem se modificar, são aqueles que não querem se transformar. E outros procurarão esperando a graça divina, a lei do menor esforço, que tudo aconteça facilmente, sem o mínimo esforço,
são esses que tentarão ultrapassar. Ultrapassar a porta estreita significa o encaminhamento para o reino dos céus, o reino de Deus, com facilidade, sem realmente ter um sacrifício, uma perseverança, um esforço. Esses não conseguirão. Então tem que haver uma dose de boa vontade, né, de carinho para consigo mesmo, de entendimento, de compreensão para essa tarefa árdua, que é ultrapassar a porta estreita. Esforço, né? Conhecimento de si mesmo. Reforma íntima, né, doutor? Reforma íntima. Bom, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarás no reino dos céus. O que Jesus quis dizer aqui também? Jesus foi muito claro. Para adentrarmos o reino dos céus, temos que nos converter como meninos. E esta pergunta, ela está ligada à outra, à anterior. Porque se a porta estreita para adentrarmos o reino dos céus, temos que ultrapassar a porta estreita como meninos. Ou seja, se apequenar, como diz o Evangelho. Porque aquele que se apequenar será exaltado. Né? Então, se apequenar é se estreitar. Mas por que meninos? O menino é a representação simbólica da criança. Mas a criança, como costumamos dizer, autêntica. Porque a criança, quando está com fome, ela chora. Quando ela está com sede, ela chora. Quando ela está com dor, ela também chora. Então, Jesus aponta para algo extremamente difícil para todos nós, a autenticidade. Normalmente, nós somos criaturas que nos protegemos diante daquilo que não nos convém. Então, criamos as chamadas personas, as máscaras protetoras. Jesus faz sempre um apontamento sobre a hipocrisia, a dissimulação, de uma representação. São os homens aparências. Aparentamos algo que verdadeiramente não somos. Então, precisamos desta dose de boa vontade, de autenticidade conosco mesmo. Quem eu sou? Então, isso é uma tarefa muito complexa. Ou seja, nos aceitarmos diante daquilo que estamos conhecendo, ou seja, a nós mesmos. Então, a partir do momento que me conheço e me aceito, eu estou agindo como uma criança, ou seja, estou sendo autêntico comigo mesmo. É a realidade psíquica que nos pertence, que nos faz ser e não ter. Então, isso é muito importante, ter esse trabalho de humildade, de sinceridade, para reconhecer a nossa verdade. Esta é a minha verdade. E diante desta verdade eu preciso modificar, eu preciso me transformar. Exatamente é quanto a isso que Jesus aponta, né? A conversão à criança, ser autêntica como a criança. Já que o senhor falou da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Que verdade é essa aí, doutor? Vejam que essas perguntas estão conectadas, não é verdade? Tanto a primeira, da porta estreita, a segunda, da autenticidade, para que possamos reconhecer a nossa verdade. A nossa verdade é a nossa realidade. Quem eu sou? Então, agir com autenticidade, com simplicidade de coração, para podermos adentrar a nossa realidade. E aí sim, mediante esta verdade que me pertence, eu poder fazer o que nós chamamos de salto quântico, ou uma mudança capital na nossa forma de ser. Agora, não vamos conseguir de imediato, porque vamos reincidir em erros, nós somos ainda movidos pelos impulsos, pelos instintos, ou como diz Freud, pelas pulsões. Então, reagimos a algo que nos contraria. Nosso ego ele funciona mais ou menos assim. Nós queremos que tudo ao nosso derredor esteja de acordo com a nossa forma de ser. Então, nós reagimos diante de uma adversidade, porque ainda somos repletos de sombras, de complexos adquiridos em outras existências
e mais, né, aquilo que nós adquirimos na existência atual. Então, para diluirmos tudo isso, dissiparmos tudo isso, requer uma dose de perseverança, de esforço. Mas, primeiramente, temos que olhar esta verdade. É o que Jesus nos aponta. Conhecereis a verdade, e ela nos fará livres, e ela nos libertará. Esse é o nosso caminho. A gente só vai mudar diante da nossa verdade, diante daquilo que precisamos ver, sinceramente e honestamente. Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Agora, o que quer dizer seguir ao Cristo, seguir a Jesus? Outra tarefa difícil, quantos tentaram e não conseguiram? Temos a história dos 10 leprosos, que só um voltou para seguir o Cristo. Do jovem mancebo, que preferiu ir lá para os seus bens do que largar tudo e seguir o Mestre. Jesus faz aí assevera uma situação que nos parece um tanto contraditória. Se precisamos olhar a nossa verdade, a nossa realidade psíquica, a própria física quântica nos fala sobre isso, é a consciência que escolhe, né, diante de ondas de possibilidades quânticas do nosso objeto, que é a nossa realidade. A consciência, então, transforma. A consciência é o sujeito se olhando, né, que transforma tudo isso num evento real, de experiências. Então, é uma fala muito próxima ao que Jesus nos falou. Agora, parece que Jesus está nos mostrando que devamos negar isto. Então, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso consta lá no Evangelho de Marcos. Então, a que Jesus se refere? Negar a si mesmo. Não é negar a sua realidade, é negar as nossas dissimulações, as nossas máscaras que estão constantemente presentes em nós. Vamos dar um exemplo simples. Diante do medo, que é o sentimento reinante em todos nós, todos têm medo. Medo de falhar, medo de errar, medo de fracassar, medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo do abandono, medo da rejeição, medo da exclusão social. Então, olha como o medo está presente em nós. Porque o medo é o pano de fundo do nosso psiquismo. Então, nós nos protegemos diante deste medo, desta insegurança, de diversas formas. Vamos citar uma aqui, a timidez. A timidez é a grande máscara do medo, porque se eu sou tímido, eu estou me protegendo, não vou me expor ao julgamento, à crítica, aquilo que eu não quero ouvir. Então, eu fico protegido através dessa timidez, não me exponho, não vou lá para frente para fazer uma prece, nego qualquer coisa que eu tenha que me expor. Entendeu? Então, Jesus se refere exatamente a isso, negar, né, as máscaras, negar as proteções que criamos, né, diante da vida, ou seja, não estamos sendo autênticos. Então, mais uma vez, esta fala de Jesus é a continuidade dessas perguntas feitas anteriormente. Então, eu queria que o senhor nos explicasse, nos esclarecesse o seguinte: o reino de Deus não está ali nem acolá. O reino de Deus está em vós. Perfeito. Que coisa linda, né? Entendemos já uma divindade presente em nós. Uma força divina que nos mobiliza, que nos faz viver, que nos faz amar. É a grande, né, e inequívoca condição que Deus praticamente nos obrigou. Nós temos o livre-arbítrio, mas vamos ter que amar. Nós vamos ter que realmente buscar esse reino de Deus que está em todos nós, essa força divina. Poderíamos chamar o inconsciente puro, ou a zona crística também, Jesus em nós, porque Jesus nos afirmou, eu e o Pai somos um. Tal a identidade dele, a proximidade dele, a intimidade
do Mestre Jesus com o Pai, com o amantíssimo Pai. Então é a zona crística. Então, cumprindo as leis de Deus integralmente, por isso que isso é extremamente difícil, impossível numa encarnação somente, e Jesus fala sobre isso, sede perfeitos. Então parece algo contraditório quando entendemos uma única existência. Como atingir a perfeição numa existência? Não há um ser que assim o faça. Então precisamos de reencarnações para cumprir as leis de Deus. Sermos mansos, pacientes, dóceis, com capacidade de perdoar e se auto-perdoar. E por aí vai. Calmos, tranquilos, não ansiosos. Então carregamos ainda muitas deficiências para serem resolvidas. Quando nos tornarmos criaturas completistas, que é uma fala de André Luiz, Sim. aí sim já estaremos numa condição próxima ao reino de Deus. Então precisamos de encarnações para diluirmos esses núcleos que têm vida própria, núcleos que vão se exteriorizar na mente consciente como uma forma de um instinto, de uma pulsão ou de um impulso, para que possamos ter consciência do que nós estamos pensando, sentindo e, consequentemente, resolver. Então, a nossa caminhada, a nossa jornada, pela força da razão, das consequências, quase que um determinismo do nosso Pai, é chegarmos a Ele. Chegarmos ao amor pleno, à plenitude, à completude da criatura. E sabemos que isso é uma tarefa que vai requerer algumas encarnações para irmos diluir a pouco e pouco as nossas crenças, os nossos valores, o nosso caráter, nossos traços de caráter. Ou seja, quando reencarnamos com uma personalidade, que é uma faceta, um segmento da nossa individualidade. Então vamos precisar adquirir várias personalidades para nos purificarmos. E aí sim estaremos adentrando o reino dos céus. Dentro de tudo isso aí que foi perguntado, a porta estreita, ser autêntico, conhecer a sua verdade, isso é magnífico. Quando passamos a entender e compreender tudo isso. E vamos entender também, justamente, né, as nossas dores, os nossos sofrimentos, como sendo justos. Porque isso nos facilita bastante passarmos pelas dificuldades planetárias que ora estamos passando. Compreender, inclusive, esses cataclismos. Não só os cataclismos materiais, mas os cataclismos ou catástrofes pessoais do nosso psiquismo. Quando o senhor falou em espírito completista, né, eu me lembrei de uma mensagem de Emmanuel. Não me recordo o livro, mas Emmanuel diz que a grande maioria dos espíritos, né, que chegam hoje, né, na espiritualidade são não completistas. Sim. Né, chegam através do suicídio inconsciente. Né? Então você vê, como o senhor colocou aí, a falta de amor, né, e amor próprio. Né? A gente culmina dentro exatamente disso que o senhor está colocando, né? O autoconhecimento, a reforma íntima, a mudança dos hábitos. Realmente extremamente interessante e necessário nos dias de hoje, principalmente no momento que o planeta atravessa. Né? Perfeito. Você falou uma coisa bem interessante aí, Sandro, e podemos passar isso para o público. Todos nós somos suicidas, em verdade. É o suicídio indireto. Se nós formos para uma previsão genética, nós temos uma previsão de vivermos em torno de 150 anos. Mas por que não vivemos? Porque somos suicidas. Se tivermos hoje uma filmadora intraorgânica para entendermos a fisiologia do nosso corpo, o que acontece com o nosso corpo no momento de estresse, de ansiedade, né, de angústia, de sofrimento, nós ficaríamos impressionados como nossas células padecem diante das nossas energias mentais.
Então, isso é extremamente importante para nos tornarmos vigilantes. Vigilantes de nós mesmos. Para, então, termos uma saúde. Não uma saúde que atinja 150 anos. Mas vamos chegar lá. O ser humano vai chegar lá. Hoje nós temos aí uma aldeia chamada Aldeia dos Centenários, no sul do Japão, onde as pessoas vivem naturalmente 100 anos. Você cruza com pessoas de 105, 106 anos. É uma aldeia lá em Okinawa, no sul do Japão, principalmente numa província chamada de Ojimi. E os cientistas foram lá estudar. Foram lá estudar o porquê eles vivem tanto. Então, eles chegaram às seguintes conclusões. Olha só que interessante. Todos são calmos, tranquilos, fazem atividade física, se alimentam de peixe pelo menos 3 vezes por semana, comem muitas verduras, muitos legumes. Agora, o principal, o pertencimento à comunidade. Eles são solidários. Isso é a contramão do egoísmo. Por que somos suicidas indiretos? Por conta do egoísmo. Por pensarmos única e exclusivamente em nós próprios. Querendo que todos se submetam às nossas regras, às nossas leis. Como isso é impossível, sofremos. Sofremos de depressão, de ansiedade, transtornos psicológicos, extremamente atuantes, ou melhor, atuais, né? Temos aí pânico, temos aí transtornos da ansiedade generalizada, temos aí fibromialgias, porque são as doenças do ego, são as doenças da alma. Então, como você falou com muita propriedade, somos suicidas indiretos. Estamos sempre agredindo nossas células. Quando aprofundamos esse estudo, esta sonda de entendimento da nossa organização física, hoje, e a ciência está comprovando isso, ficamos impressionados com as agressões celulares, que promovem o desequilíbrio celular. E daí vem o próprio câncer, que é aquela mutação, para os cientistas materialistas, inexplicável. Uma mutação que eles chamam de aleatória, que de repente há uma ativação de um gene que se transforma numa célula cancerígena. Então, quando compreendermos isso, nós faremos certamente a prevenção, a profilaxia das enfermidades em geral. Bom, vamos fazer aqui um pequeno intervalo e já retornamos com o Dr. José Henrique falando sobre Jesus. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Bom, meus irmãos, estamos de volta falando sobre Jesus. Não há assunto melhor, né, dentro da doutrina espírita, dentro de qualquer religião, do que falar do Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como nós terminamos a última pergunta, e o senhor colocou muito bem
o amor, a necessidade de amar, todas as leis e profetas estão contidas nessa máxima? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Muito bem, Sandro. Eu acho uma pergunta... Estaríamos para fazer um seminário em cima disso, né? Primeiro, o entendimento do que seja o amor. Nós estamos numa faixa ainda vibratória, numa faixa evolutiva, que ainda precisamos possuir. Nós chamamos do amor possessivo. Ainda há uma carência espiritual muito grande em nós. E, portanto, nós queremos possuir o outro, até como uma representação, uma projeção da nossa imagem no outro. Nos aproximamos das criaturas por afinidade, por uma lei de atração, por um magnetismo. Claro que isso tem ligações com existências anteriores, de pessoas que já fizeram parte do nosso contexto. Então, nos reaproximamos, nos reagrupamos aqui para constituir uma família. Então, ainda necessitamos desta posse, deste domínio, vamos assim dizer. É o amor possessivo. Daí sofremos terrivelmente quando perdemos aquilo que imaginamos que seja nosso. Então, se formos analisar o amor que Jesus nos fala, como você falou aí como você perquiriu nesta pergunta aí, nós vamos entender um amor possessivo, quando em verdade Jesus aponta, Jesus nos mostra um amor incondicional, um amor de desapego, de libertação. Então, qual seria o primeiro passo quando falamos de libertação? Nós estamos nos libertando de quê? Nós estamos nos libertando do nosso ego, das nossas crenças, dos nossos valores, daquilo que instituímos, né, como uma lei inflexível. Então, esse é o primeiro passo. É o que chamamos de auto-amor. O auto-amor é exatamente o autoconhecimento. Quando eu olho para dentro de mim mesmo, faço tudo aquilo que eu disse. Me aceito, sou autêntico, já me designei, me alistei para passar pela porta estreita. Então, esse é o primeiro passo. É exatamente isso que Jesus nos mostra. Essa trilogia onde estão contidas todas as leis e os profetas. Amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo. Então, esse é o nosso primeiro passo, quando nos propomos, nos prontificamos a fazer esse trabalho de internalização. É o auto-amor. Quando assim eu faço, eu começo a me identificar psicologicamente. E a partir do momento que eu me identifico, eu não projeto mais no outro. Isso é fundamental. Eu não vejo mais o outro como a minha imagem refletida nele. Inclusive, na paixão é isso que acontece, que é o que me faz aproximar do outro, pela paixão, por aquele arrebatamento do corpo, da carne, das sensações, dos prazeres, que são válidos para as nossas aproximações. Só que eu vejo a minha imagem, isso é uma projeção inconsciente, a minha imagem positiva no outro. Nós chamamos isso de empatia, o processo inicial da empatia. Eu me vejo no outro. Aí começamos a conviver, nos unimos, né, montamos um lar, passamos a conviver. E as pessoas, então, que amamos, entre aspas, se mostram de uma forma diferente, porque elas são diferentes, ninguém é igual a ninguém. E como ela se mostra diferente aos meus costumes, aos meus hábitos, à minha forma de ser, vem um conflito. E exatamente isso se explica, né? As dissensões, as separações, né? As crises existentes entre as criaturas. Porque o amor, ele se desenvolve pela convivência. O que é o amor, senão o exercício das virtudes?
o exercício das leis de Deus. E dentro das leis de Deus nós temos muitos sentimentos a serem desenvolvidos, a serem trabalhados, como, por exemplo, o sacrifício, a renúncia, a aceitação do outro como outro. Então, olha como isso é difícil. E para que isto aconteça, nós temos que nos libertar. Nós estamos ainda aprisionados, agrilhoados às nossas crenças. A partir do momento que eu faço este trabalho de auto-amor, eu estou me libertando, né, desses núcleos, dessas fixações, passo a me entender como um ser distinto do outro. Aí passamos a compreender o outro como outro, a aceitar o outro como outro, a perdoar o outro. Perfeito? Isso é muito importante. O perdão parte daí. É você se colocar no lugar do outro. Qual a atitude do outro para comigo? Por que ele fez isso? Qual a razão de ele ter feito isso? Eu estou me colocando no lugar do outro. Se eu me coloco no lugar do outro, é porque eu me coloquei no meu lugar. Se eu erro, o outro também pode errar. Se eu me perdoo, passo a perdoar o próximo. Então, isso é um trabalho dificílimo desse auto-amor para poder amar o próximo como ele o é. E não nós infringirmos nele nossas regras para que eles sigam, né, como verdadeiramente eu sou. Então é necessário que eu me ame primeiro, antes de amar ao próximo. Isso não é uma matemática, né, Sim. Sandro? A gente analisa muito por esse lado cartesiano, né? Primeiro eu tenho que amar para amar o próximo. Muitas vezes isso é um bloco energético que funciona naturalmente. Se eu começo a olhar o próximo também, eu começo a distinguir o próximo, eu também estarei fazendo um trabalho de auto-amor. Eu sou diferente do outro. Eu tenho que respeitar o outro como ele o é. Então, isso não é uma matemática precisa, cartesiana, né? Em verdade, é quando você movimenta este amor, você está fazendo essa tríade. Você está se amando porque está se conhecendo, se aceitando. Você está amando o próximo porque está vendo o outro como outro e, consequentemente, você está amando a Deus. Porque Deus está em tudo. O reino de Deus não está em vós, então está em ti, está em mim, está no outro. Está naquele criminoso. O reino de Deus está em todos. Por isso que não devemos julgar, que é uma outra fala de Jesus, porque ele traz dentro de si também o reino de Deus. Mas está distante, né? Ainda não despertou a sua consciência para a grande realidade, para o grande endereço do Cristo. Isso normalmente acontece pela maturidade espiritual, senso moral, pelas reencarnações e pela dor. Grande mecanismo ainda necessário para todos nós. Então vamos seguir aí no tema amor. Em Mateus está escrito o seguinte: Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão por elas. Qual a explicação? Compaixão. Isso eu me lembro de uma frase do Dalai Lama que ele diz que nós podemos viver sem a religião, que a religião é criada pelos homens, né? Não a religião com R maiúsculo, seria a parte espiritual, né? Mas os dogmas. Nós podemos viver sem os dogmas, mas jamais sem a compaixão, a misericórdia. Entender Jesus é muito difícil. Nós estamos ainda numa postura de desorganização psicológica, somos ainda muito imperfeitos, mas a gente já está querendo buscar esse entendimento, né? Entender Jesus. Entender essa compaixão é um sentimento de profundo amor incondicional e apreço pela criatura humana. Por isso costumo dizer, Jesus não se entristecia. Tristeza ainda é um sinal de revolta diante de algo que nós não gostaríamos que tivesse acontecido. Jesus não se entristecia, Jesus tinha compaixão. Jesus era convertido, era um espírito puro,
Tanto que ele nos mostra, ele nos indica que a vossa tristeza converter-se-á em alegrias. Então, a partir do momento que você converteu, não há motivo para você se entristecer, porque há a compreensão. Há o conhecimento, parte-se da experiência para o conhecimento e para a compreensão. Quando você compreende uma desdita, um infortúnio, uma desventura, não há motivo de você ficar triste. Então, Jesus não ficava triste. Jesus tinha um sentimento de profundo amor pela criatura. É a compaixão. Então, ele tinha compaixão pela humanidade. Por quê? E, basicamente, é a resposta à sua pergunta. Porque ele sabia perfeitamente o que nós passaríamos. As dores excruciantes, os sofrimentos que vão gerar lamúrias, lamentos, queixumes. Vamos nos arrastando ao longo das encarnações até buscarmos os verdadeiros valores. Então essa era a compaixão, a misericórdia que Jesus tinha por nós, por saber, pela nossa ignorância, pela nossa imprevidência, o que passaríamos, os sofrimentos, né? Esse é o sentimento de compaixão, de um espírito puro. E não temos muito mais a falar. Como é que eu vou definir uma compaixão se eu não sinto ainda esta compaixão? É difícil. A gente ainda está muito no campo da piedade, da pena que a gente sente pelo sofrimento alheio, mas compaixão não. Então, sinceramente, definir compaixão é muito complexo. É um sentimento de profundo amor incondicional, totalmente liberto de qualquer crença, de qualquer coisa, né? É uma libertação total, incondicional. Digamos que seja o amor que a gente sente por um filho, né? Eu acho que é mais profundo. Eu creio que ainda o amor que a gente sente pelo filho ainda é um amor posse. Ainda é um amor posse. Tanto que a gente diz, meu filho. Ele não é seu filho. Ele está seu filho. Talvez nunca mais seja. Talvez seja seu pai numa outra encarnação, seu amigo, seu mentor, ou você mentor dele. Porque no mundo espiritual, principalmente no mundo espiritual superior, isso tudo se dissipa. Essas posses se dissipam. São, em verdade, espíritos. Cada um com a sua unidade, cada um com a sua uniformidade. Então, a questão de pai e filho são experiências apenas para chegarmos ao amor. Colocado sobre nossa responsabilidade para a gente dar um encaminhamento, né? Perfeitamente. Bom, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. O que Jesus quis dizer aqui? Jesus quis dizer muita coisa. Aqui dá mais um seminário. Dá mais um seminário. Qual é o nosso grande adversário? É o adversário que está fora de nós? É o vizinho? É aquele que nos magoou, que nos ofendeu? É aquele que nos feriu? Esses são instrutores da nossa visão espírita. A gente aprende com os chamados adversários. Então eu diria que esses são os pseudo-adversários, porque são os grandes instrutores, são eles que vão nos mostrar, né, o que devamos fazer. Por exemplo, o perdão. Aí entra o perdão. Né? Então, se não houver o ofensor, como existirá o perdão? Se passarmos pela existência que vai atender a todas as nossas expectativas, como é que vamos desenvolver esse sentimento tão nobre e tão profundo como o perdão? Precisamos ter o quê? O chamado adversário. O adversário ele vai se opor, né, à nossa forma de ser. Então Jesus, em verdade, ele fala também sobre isso, mas ele aponta para o nosso grande adversário, que somos nós mesmos. Esse é o grande adversário. É quando muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e não consegue. A gente não gostaria de ter pensado daquela forma, no entanto pensamos. Principalmente aqueles que já estão num caminho de lucidez espiritual.
já envergando a túnica, né? Já alistado nas hostes de Jesus, nas fileiras crísticas. Quantas vezes sofremos diante de algo que não gostaríamos de ter pensado ou ter feito? Então, esse é o grande adversário a ser combatido. É o bom combate. A nossa querida benfeitora Joana de Ângeles chama de o quartel sem armas. Então, estamos aquartelados para o grande combate, né, que são as nossas imperfeições, que carregamos de tantas e tantas existências afora. Ficamos aqui imaginando como já falhamos em tantas existências de civilizações um tanto primitivas, aonde ali, por conta da própria sociedade e da própria condição evolutiva nossa, nós éramos cruéis, hediondos, que era muito comum, né? Olho por olho, dente por dente. Esse é o meu inimigo, então vou liquidá-lo, vou exterminá-lo. É menos um. Então, era a teoria, era a prática da época, né? Então, nós carregamos essas dívidas ainda tão grandes, esses adversários, porque transgredimos e infringimos as leis de Deus. Então, Jesus diz, vamos nos reconciliar com esses adversários que estão dentro de nós. O que é a reconciliação? É a aceitação. Nós vamos partir mais uma vez para aquelas definições que já demos aqui. Perfeito? Sermos autênticos, buscar a porta estreita, sermos crianças, né? Tudo isso. O auto-amor. Então, esta é a grande reconciliação. O teu adversário, quer dizer, está dentro de ti. São suas sombras, né? Tudo que criamos e que estamos aqui para resolvermos. São os processos expiatórios. Tem os provacionais e tem os expiatórios. Agora, quando estamos verdadeiramente envergando essa túnica nupcial, esse caminho, essa túnica alva das leis de Deus, como dizem os amigos espirituais, nós estamos também suavizando os travos da expiação. Elas serão menos dolorosas. Serão os verdadeiros prêmios, os verdadeiros tesouros, né? Os tesouros exatamente são esses, de aliviarmos os travos da expiação para continuarmos a nossa jornada de felicidade que pode ser adquirida aqui na Terra. A felicidade é a compreensão disso tudo, né? A felicidade não é deste mundo, Jesus afirma sobre isso, mas que mundo é esse? É o mundo externo ou é o mundo interno? A felicidade não é deste mundo que vivemos, né? De erros, de imperfeições, de prazeres, de materialismos. A felicidade não está aí. Essa é uma felicidade momentânea, meteórica. A felicidade está nas leis de Deus, nos valores espirituais. Aí sim seremos felizes, mesmo diante das adversidades, das contrariedades da vida. É por isso ele deixa tão claro, enquanto estais a caminho, ou seja, enquanto estamos encarnados, né? Enquanto estamos encarnados. No corpo físico. Bom, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sei que o tempo passa rápido, né? E a gente tem aqui muito assunto ainda sobre Jesus, né? E a gente chegou à conclusão que a gente pode seguir nessa linha, né? Eu acho maravilhoso, né? Vamos seguir. É muito bom, né? E tem a gente, dentro do tema e dentro das colocações de Jesus, a gente tem um leque aí espetacular para informações. Então, nós vamos seguir nesse tema. O próximo programa, em que o Dr. José Henrique estará aqui conosco, nós seguiremos falando de Jesus, porque temos aí muitos assuntos ainda. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de poder falar, de poder dissertar sobre esse assunto, porque isso também nos enleva, isso também nos arrebata, isso também nos comove, isso também nos encaminha.
Então, creio que esse é o único caminho, né, que não podemos fugir, indeclinável, né, irrefutável, para prosseguirmos em nossa jornada espiritual. Muito obrigado a todos. Então, meus irmãos, muita paz a todos e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.